Best, eu vou começar a introdução um pouquinho mais séria porque esse assunto é um pouquinho pesado, então pelo menos na introdução eu vou ser um pouquinho mais delicada. Você tá vendo os seus pais e os seus avós envelhecerem e você nunca parou para pensar num planejamento de sucessão patrimonial? Eu sou a Luiz Cash e hoje nós vamos discorrer sobre esse assunto. Editor, rode a vinheta. Obrigada, Beth. Esse tema é um tema muito delicado que quase nenhum educador financeiro fala por aí, mas ele é muito importante. E eu, que sou sua Beth, tenho que te dar esses conselhos na vida. Alguém tem que fazer isso, essa pessoa serei eu. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve pra gente manter aquele contato, fazer um tete a tete, se conhecer melhor, não é mesmo? Porque best friend é isso mesmo. Então, vamos lá falar sobre esse assunto que deveria ser olhado com mais carinho e atenção por todos nós, mas não é. Não é. Quando o nosso querido JC faz um chamado para alguém ir desse plano para um plano melhor, existem algumas burocracias que as pessoas que ficam precisam resolver. Não tem como fugir, é isso mesmo. O JC mandou uma mensagem aqui pedindo para você curtir esse vídeo. Muito obrigado. Quando a pessoa tem bens, como um carro, uma casa, investimento, as pessoas que ficam precisam contabilizar isso tudo e dividir entre os herdeiros. E essa divisão pode ser uma grande confusão quando o escolhido por JC não passou as coisas em vida e tem vários herdeiros envolvidos. Então vamos lá. Primeiro problema que a gente se depara quando fala sobre sucessão, os impostos. Que maravilha! Então, quando alguém passa dessa para melhor, a gente precisa fazer um inventário das coisas que existem no nome da pessoa. Fazendo isso, a gente tem que pagar um imposto. Claro que temos que pagar impostos, não é mesmo? E se a gente não paga esse imposto, os bens ficam travados. E aí, todo mundo se lasca. Então, para liberar o rolê todo dos bens, você precisa pagar esse imposto. Que, por sinal, para facilitar, é diferente de estado para estado. E pode chegar até 8%. Então, o primeiro problema que a gente se depara é conseguir o dinheiro para pagar isso aí. Se alguém, por exemplo, tem um AP de herança e os herdeiros são tudo falido e não tem dinheiro para pagar esse imposto, tem que esperar vender o AP para pagar o imposto e dividir o que sobrar. Ou seja, o que poderia ter sido resolvido antes do falecido ter ido aos céus. Ou ao inferno, vai saber. Então, já sabido que a gente tem que pagar o imposto sobre a herança que vamos receber, a gente precisa se preparar para não deixar os bens travados e a gente não ter acesso a isso. Então, você já consegue se preparar antes do fato fatídico acontecer e aí os bens não vão ficar travados. Outro ponto bem importante: se a gente não se programar antes para dividir as coisas entre os herdeiros no dia fatídico, pode ser que seja uma bela confusão entre a galera que vai ficar. Depois de um momento trágico como esse, os herdeiros ainda precisam lidar com essa divisão de bens, que pode dar uma bela confusão se as coisas já não estiverem alinhadas. Então já viu, né? Imagina que aqui temos o Jeff. O Jeff tem um apartamento e 5 filhos. E o Jeff, infelizmente, faleceu. E um dos filhos ainda morava com o Jeff. Vai fazer o que com esse apartamento? Vai dividir em 5? A cozinha fica para um, o quarto fica pro outro, a lavanderia pro outro, a sala para um. Não vai, né? Não dá. E aí você se depara com a seguinte situação: o que morava no AP quer continuar no AP. Os outros 3 querem vender o AP. E o outro aceitou dar o AP de presente pro que morava lá. Ou seja, uma bela confusão. E para te dar um exemplo real, temos aqui o caso do Mussum. Para quem não lembra, esse é o Mussum. Mussum morreu há muitos anos atrás. E Deus o tenha. E mesmo depois de 20 anos, eu vou repetir, hein? 20 anos, o inventário ainda não tinha sido concluído. E por quê? Porque os herdeiros não chegavam numa conclusão, travando o rolê todo. Nossa, mas e aí, Luiz Cash, o que eu faço? Como é que eu me previno contra isso tudo? Temos alguns jeitos de se blindar contra isso. Não vou me aprofundar muito em todos eles aqui, porque senão vai ser um vídeo de 5 horas e meia. Não tem sentido. Mas temos, por exemplo, seguro de vida, previdência privada, temos também doações em vida, holdings, testamento, enfim. O importante é vocês saberem que essas complicações existem, para que vocês consigam se precaver antes da tragédia acontecer, porque basta lidar com a morte de alguém querido, você ainda tem que se preocupar em fazer a divisão dos bens, o que pode ser uma grande confusão, porque vai ter que pagar imposto, aí tem que dividir a herança com os irmãos, aí descobre que a pessoa tinha um amante, e aí vai ter que dividir com o amante também. Uma maravilha. Se você quiser saber mais sobre esse assunto aprofundadamente, você comente aqui embaixo com essa bela hashtag. Lu, fale mais sobre sucessão patrimonial, por favor, minha querida. Eu sou a Lu Yes Cash, um kiss e um cash.